E aí galera, tudo certo? Galera, vamos prosseguir nos nossos estudos. Força, fé, vontade, foco, o que você tiver aí na mão, vamos que vamos. Essa aula é extremamente importante, ela é uma conexão, uma ponte aí para a gente compreender melhor a tabela periódica. Nessa aula, pessoal, nós vamos lidar com a tabela periódica pensando no diagrama de Linus Pauling. Pessoal, esse diagrama é muitíssimo importante para a gente localizar o elemento na tabela periódica, tá certo? Através de uma lógica de distribuição de elétrons que organiza a eletrosfera. Então vamos lá, ó. O diagrama de Linus Pauling, ele tem que ser lido sempre na diagonal, pessoal, na diagonal. Olha só como é que a gente pode montar esse diagrama muito facilmente. Presta atenção. A gente pode dispor da seguinte maneira: 7 linhas. Por que 7 linhas? A tabela periódica, a atual, ela chegou na 8ª linha. Só que dificilmente, né, eu acho que praticamente impossível, a gente não pode descartar nada, mas é praticamente impossível a gente contar com uma distribuição eletrônica de um elemento da 7ª linha da tabela periódica. Então tá, então da 8ª, né, perdão, 8ª, chegou na 8ª, propor a distribuição desse novo elemento. Muito difícil, né, vai dar uma distribuição muito longa, mas seria muito fácil também, bastava acrescentar a 7ª linha aqui na distribuição eletrônica. Muito bem, então nós temos aqui 7 linhas, onde cada linha tem a seguinte organização. A primeira linha conta só com um S2. A segunda linha conta com 2 subníveis. Já já a gente vai definir, a gente vai abordar aqui essa ideia de subníveis, ok? 2 subníveis. Na terceira linha, 3 subníveis. Na quarta, 4 subníveis. Na quinta linha, teria 5 subníveis. Na sexta, 6. Na sétima, 7 subníveis. Iria aqui F, G, H, né? FG, no caso da quinta linha. Aí na sexta iria até F, G, H, né? Completando os 6 níveis. Até completar o número de subníveis equivalente ao nível onde eu encontro aí a minha distribuição eletrônica. Bom, vamos lá. Então, como é que eu faço a leitura dessa tabela periódica? Veja bem, vou ler a diagonal, olha só. Vou passar pelo 1s2, cortou 1s2, terminou aqui a distribuição eletrônica, não tem mais o que ser lido, volta lá no começo. Voltou no começo? 2s2, 2p6, 3s2. Terminou? Ó, eu não leio linearmente da esquerda para a direita como se lê os elementos da tabela periódica. Essa leitura, na forma de linhas, dá uma progressão que nós chamamos de geométrica dos elétrons, uma distribuição por camadas, e quase sempre não é essa a distribuição que é pedida, a não ser que o exercício peça, olha, eu quero uma distribuição de você, candidato, uma distribuição geométrica em camadas dos elétrons ali apresentados por aquele elemento. Aí você vai fazer uma distribuição e vai organizar tudo por camadas, agrupar camada 1 com camada 1, camada 2 com camada 1, só tem uma, né? Camada 1, depois a camada 2, todos os da camada 2, 3, todos da camada 3, fora da sequência energética, todos linearmente. Mas, caso contrário, a distribuição proposta quase sempre é energética, que é lida na diagonal. Bom, vamos lá. Ó, então aqui nós temos 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim por diante. Nós vamos fazer sempre a leitura na diagonal para ter uma progressão energética da distribuição dos elétrons. Ok? Então vamos lá, estudante, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender o que cada símbolo desse tem para nos passar. Olha só, eu isolei o 1s2 aqui embaixo e destrinchei, né, esse símbolo para a gente entender melhor o que cada uma dessas simbologias tem para nos passar de informação. Olha só, 1s2, são três informações aqui contidas. 1 é o nível aonde eu encontro o meu elétron. Aqui é uma busca, né, como se fosse um carteiro entregando uma carta. Ele tem que saber em que estado vai chegar essa carta, não estado de conservação, tá? Em qual estado da nossa federação de estados. Em qual cidade desse estado, em qual rua desse estado, em qual casa desse estado. Então é um conjunto de informações para localizar o elétron. Aqui ele se encontra no nível ou camada 1. S diz respeito ao subnível, é uma fração dessa camada. E esse 2zinho que vai aqui em cima é o número de elétrons que eu consigo acomodar no máximo para o subnível S. Falando em subnível, vamos destrinchar aqui os principais subníveis apresentados nesse diagrama.
Nós temos o subnível aqui, ó, essa tabelinha passa a seguinte informação. Subnível S, P, D e F. E aqui nós temos o número máximo de elétrons que eu consigo acomodar por subnível. Vamos lá. O S capacita 2. P, 6. D, 10. F, 14. Percebam, os elétrons, eles caminham somando em 4 a partir de 2. 2 é o número mínimo que eu consigo acomodar, pensando no menor subnível possível, em condição de capacitação de elétrons, né? O menor é o S, então parte de 2. Para o D, para o P de pato, que é o próximo, seria mais 4. Do P para o D, né, de dado, nós teríamos mais 4, 10. Para o D de dado, para o F de faca, nós teríamos 10 mais 4, 14. Do F para o G, seria mais 4, 18. Do G para o H, mais 4, de 2, 22 e assim por diante. Né? Então tá, olha só. Nós sabemos o que cada símbolo desse quer representar. Entendemos que no subnível eu consigo colocar uma quantidade máxima de elétrons. Eu posso colocar menos, professor? Posso colocar menos. Mas nunca posso exceder a capacidade dentro daquele mesmo subnível. Eu não posso colocar um S3. Não posso. Esse terceiro elétron tem que ser jogado para o próximo nível energético. Nível com o seu respectivo subnível. Ok? Então destrinchamos muito bem o diagrama de Linus-Pauling, aprendemos a sua leitura em níveis energéticos, né, a sequência energética de leitura, e entendemos o que cada um desses sinais, desses códigos quer dizer. Então vamos lá, vamos para a aplicação. Ó. Na tabela periódica nós dividimos os elementos em representativos e elementos de transição. Os representativos pertencem à família A. Então, você tinha a família 1A, 2A, aí pulava, né? Fazia aquela banguela no meio da tabela periódica, tinha as orelhas da tabela, lembra da nossa aula de tabela periódica? Então, se não lembra, volta lá. Então, tinha as orelhas da tabela, as duas primeiras colunas, as duas primeiras famílias A. E da 13ª coluna, eu tinha a família da 3A até a 8A, ok? Tá, vamos lá, ó. Essa família A é chamada de representativos. É só cortar reto na tabela as duas primeiras colunas até embaixo e da 13ª até a 18ª até embaixo. Atualmente, as colunas são numeradas usando algarismos arábicos, ou seja, vai do 1 até o 18, ok? Então, da 1 e 2 são famílias representativas, de elementos representativos. Da 13ª até a 18ª também são famílias de representativos. O que está no meio disso são os elementos de transição. A transição é dividida, por sua vez, em transição externa e transição interna. Isso tudo nós já vimos lá na nossa aula para conhecer a tabela periódica. Passamos pelo histórico da tabela periódica e vimos a tabela periódica atual, quais são os critérios que são utilizados para organizar essa tabela. São os prótons, né? Desde Moseley para cá. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui exemplos cujos números de prótons são pequenos. Zóio, número de prótons, espera aí. O que tem a ver o próton? O próton não é positivo, eu não vou distribuir elétrons? Pensa comigo. Vamos pegar o flúor. O flúor tem 9 prótons. Se ele não apresenta nenhuma carga aqui em cima, como vai apresentar aqui os íons, se ele não é um íon, o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então eu posso distribuir 9 elétrons. Como é que fica essa distribuição? Você vai para o diagrama e aplica, ok? Vamos junto. Vamos lá, fazer em pretinho. Olha só, a distribuição ficaria assim. 1s2. Ó, já distribuí 2 dos 9, faltam 7, certo? 9 menos 2, que eu já distribuí, 7. Qual que é o próximo? Acabou? Reinicia a leitura. Volta lá em cima. 2s2. Ó, eu já distribuí 4 elétrons, uma vez que esse 2zinho aí de cima, o 2, o 6, o 10, o 14, o 18 e assim por diante, representa o número de elétrons que eu condiciono naquele subnível e naquele nível, respectivamente. Bom, vamos lá. Ainda faltam 5. Então, eu continuo. Terminou aqui, 2p6. Só que se eu colocar 2p6, 6 mais 4 dá 10.
Eu posso colocar menos do que 6? Lembra que eu falei? Pode colocar menos do máximo permitido. Nunca mais do que o máximo. Então eu posso colocar 2P, 5. Vamos contar? 5 mais 2, 7 mais 2, 9. Beleza, a nossa distribuição está perfeita. É uma distribuição crescente de energia. Ou seja, o 1S ele é menos energético que o 2S, que por sua vez é menos energético que o 2P. Ok? Beleza. Então, aprendemos a aplicar o diagrama de Linus-Pauling. Vamos lá. Para o cálcio. 1S2, lê lá comigo. 2S2, já vai fazendo essa leitura junto, para ficar mais mecânico e mais rápido, mais dinâmico. 2P6, depois do 2P6, 3S2, e vamos lá, ó, já deu aqui 10, 12, 3P6, 18, 4, depois do 3P6, 4S2. Maravilha. Terminamos a nossa distribuição. Distribuímos os 20 elétrons numa ordem crescente de energia. Ok? O que eu posso afirmar sempre? O último da distribuição é o nível com o seu subnível mais energético. Então, se perguntar, qual é o subnível mais energético do flúor? 2P. Qual é o subnível mais energético do cálcio? 4S. Não é 4S2? Nós está perguntando só sobre o subnível, ok? Só sobre o subnível. Pois bem, terminamos a distribuição. E como é que eu localizo o elemento na tabela periódica usando a distribuição eletrônica? Bom, vamos lá. Esse daqui, ó, o primeiro, ele terminou em P de pato. Quando termina em P de pato, você pode aplicar para qualquer um dos representativos. Os representativos vão terminar em P ou S. S ou P, tanto faz, a ordem não importa. Então tá, terminou em P, o que você vai fazer? Você vai pegar os elétrons que estão nesse último da distribuição e vão somar com o anterior. Sempre vai dar certo, ok? Pode fazer o teste até com aqueles mais lá de baixo, se empolgar, se você emocionar, faz a distribuição eletrônica, vai dar um negócio gigantesco, mas você vai confirmar que terminou em P, é só somar com o de trás. Quem é o de trás? 2S. Então tem quantos elétrons ao todo aqui nessa camada? 5 mais 2, 7. Então, esse elemento pertence à família 7A. Ou, atualmente eu não disse que era escrito em algarismos arábicos, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, que nós usamos na matemática, né? E em outras ciências, até mesmo aqui na química. Então, aqui seria o quê? 7A é a 17ª coluna. Você vai somar ao 7 o número 10. Então dá 17. Perdão. Então, 7A ou família 17. Terminou em P? Pega esse número, soma com o anterior, avalia ali, ó, é família A, por quê? Porque é representativo, terminou em P. Terminou em P ou S, é representativo. Tá, é A. Somou, deu 7. Coloque em algarismos romanos, tá, pessoal? Não pode colocar 7A, que tá errado, tá? Mas eu já vi no livro, mas existe uma norma, né? Para você distinguir as duas abordagens, uma em algarismo romano, a outra em arábico. Perfeito? Bom, e para achar o arábico, se eu sei que é A e é 7A, terminou em P, eu vou pegar esse número 7 que eu encontrei e somar 10 unidades. 17. Se terminasse, né, se eu somasse, desse 3, terminasse em P e a soma desse 3, somando 10, 13. E assim por diante. Terminou em 8, né, terminou em P e eu somei, deu 8, soma 10, que dá ali a família 18. Pois bem, vamos aplicar a mesma coisa aqui agora, só que esse cara termina com S. Quando termina com S, pode reparar, terminou com S, ele está já na maior camada. É o maior nível da distribuição eletrônica. Sendo assim, o que nós podemos pensar?
Se terminou em S, basta eu contabilizar esse número de elétrons aqui, ó, terminou em S, ou vai terminar em S1 ou vai terminar em S2, porque S só tem 2 elétrons. Então, se terminou em S, ou ele vai pertencer à família 1A ou a 2A, ou, respectivamente, família 1 e 2, ou 2, tá? Então, nesse caso do cálcio, é família 2A, ou 2. Ok. Terminou em S, só pegar os elétrons do último nível, né, da distribuição do nível mais do subnível mais energético e já contabilizar a família. É a família 2 ou é a família 1. Uma das duas opções. Perfeito? Vamos lá. Elementos de transição. Nós temos a transição externa e nós temos a transição interna. Da interna é muito difícil ser questionado sobre distribuição de elemento de transição interna ou localização. A distribuição, quando você chega, quando você conclui, ele não pergunta a qual série pertence. Mas se perguntar, a gente vai conseguir escapar aqui por essas saídas que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá, vamos fazer aqui do titânio. Ó, a distribuição do titânio ficaria assim. Vamos colocar em azul agora. Ó, tem 22 elétrons. Saca só, eu já sei que até aqui dá 20, não é? Então vamos lá. Vamos copiar de cima. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, sai da frente aqui para vocês verem, 3p6, 4s2, 3d, d2. Então vamos lá, 3d2. Qual é a regra que eu aplico para localizar o elemento na tabela periódica, na sua família? Tá? Eu estou explicando para vocês primeiro para localizar na família. Até aqui, depois eu vou voltar rebatendo para encontrar em qual linha que é mais fácil ainda, tá bom? Vamos lá. Para encontrar na família, é parecido com a regra dos representativos que se encontram naquela segunda orelha da tabela, tá? Aquela orelha da direita da tabela. Bom, eu vou pegar os elétrons do subnível D e vou somar com o anterior imediato, que vai ser alguém S. Tem alguns livros que trazem representação matemática, né? Os elementos de transição externa terminam com N mais 1 S, N, D. Uma representação genérica, né? Genérica. Então aqui eu não preciso me preocupar com essas representações. Basta eu fazer a distribuição e aplicar esse esqueminha, essa formulinha. Então aqui vai dar o quê? Pode contar lá, ó. Vai dar 2 mais 2 daqui de trás, 4. Então esse daqui pertence à família 4, só que é a 4B de bola. Pessoal, os elementos de transição eram qualificados antigamente como elementos das famílias B de bola, tá? Famílias que terminam em D ou F. Terminou em D ou F é elemento de transição. Terminou em D. Somei com o anterior, calculei 2 mais 2, 4. Olha que fácil. Então essa daqui é a 4B. Ou simplesmente família 4. Certo? Sim, aqui eu não somo 10 unidades. Eu vou contar, pode contar. A família está na quarta coluna, o titânio. Se você tiver com a tabela periódica na mão, acompanhando essa aula, pode contar. Está na quarta coluna da tabela periódica. Vamos voltar um pouquinho nos representativos. Gente, como é que eu encontro, então? É como se fosse um plano cartesiano. Eu preciso da coordenada y e da coordenada x, né? Da informação sobre x, né? Das abscissas e da ordenada y. Então, y eu já achei. Ele está na 17ª coluna. 1, 2, 3, tá, 17ª. Mas em qual linha que está? Tem 7 linhas. Na verdade, tem 6, né? Tem 6. Apesar que, peraí, deixa eu fazer as contas. Atualmente já chegou, né? Há um bom tempo já chegou na 7ª linha. Tem 7 linhas. Vamos lá. Possíveis. Então, o flúor, na verdade, o flúor já começa na 2ª linha, né? Ele já está ali abaixo do hélio. Ele está na reta do neônio, né? Do neônio, que é o gás nobre que está do lado. Tabela periódica na mão, hein? Acompanha, não precisa decorar. Eu só faço isso da vida. Por isso que eu sei a posição e eu já elaborei os exemplos pensando nessas posições. Tá bom. Agora, em qual linha se encontra? Afinal de contas, basta você voltar na distribuição eletrônica, como sempre, e olhar na distribuição qual que é a maior informação sobre o nível. Qual que é o maior nível de 1s2, 2s2, 2p6? O nível 2, tá?
o nível 2. Então, pessoal, o flúor se encontra na segunda linha. E na 17ª coluna. Ok? Conta 17 colunas, conta desde lá de cima, desde o hidrogênio e o hélio. 1, 2. Você vai cruzar as duas informações e vai encontrar o flúor lá bonitão. Ok? Vamos aplicar a mesma coisa para o cálcio. O cálcio eu já sei, ele está na segunda coluna. Qual que é o maior nível da distribuição aqui? O nível, você olha o numerão que está na frente. 1, tem o 2, já é maior que o 1, tem o 3, que já é maior que o 2. Ah, tem o 4. Então tá. Ele está na quarta linha. Ok? Tudo certo até aqui? Bom, espero que sim. Vamos lá. E para os elementos de transição? É a mesma ideia. Em qual linha que eu vou encontrar o elemento de transição? A maior da sua distribuição. O nível diz respeito a uma posição nele quanto ao tamanho da camada, né? Olha só, na distribuição do titânio, eu tenho a camada 1 completa, camada 2 completa, camada 3, ó, quase completa, ainda caberia mais elétrons aqui nesse D2. Só que aqui eu tenho uma camada maior, não estou analisando se está completo ou incompleto, eu quero a maior. Então o maior é o número 4, então esse daqui se encontra na quarta linha. Professor, você falou muito rápido, é só pausar e voltar, galera. É só pausar aí o vídeo e ó, voltar e rever, reouvir, reassistir tudo isso que eu afirmei aqui agora. Beleza? Vamos para as exceções dos de transição externa. Transição externa. Eu tenho aquela parte central da tabela periódica onde estão os elementos de transição. Eu tenho todos aqueles. Eu vou observar que tem duas caixinhas na coluna 3, lá embaixo, né, ocupando o sexto e o sétimo período, né, ou camada, ou linha, onde eu tenho as duas séries chamadas na de cima de lantanídeos e a de baixo de actinídeos. Nessas duas séries eu vou encontrar os elementos de transição interna. É só lembrar, quem está guardado na caixinha está interno, quem está por fora está externo, ok? Então, esses dois aqui não estão na caixinha. O cromo e o cobre não estão na caixinha, eles são transição externa, ok? Eles terminam em D de dado. Para ser transição interna, tem que terminar em F de faca, beleza? Então vamos lá. Esses dois aqui são as duas principais exceções. Se cobrar, eu acho que para vestibulares muito específicos eles cobram esses dois exemplos, tá? A distribuição eletrônica, vamos ler comigo, leiam mentalmente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Por que virou 4s1 e 3d5? Porque houve um salto do elétron daqui para cá, ó. Essa daqui, pessoal, essas distribuições eletrônicas, elas buscam a maior estabilidade possível para a eletrosfera do átomo apresentado. Então, essa distribuição, descobriram, né, depois de muitos testes, e muitas averiguações e muitas contas, os físicos descobriram que é mais estável quando dá esse saltinho aqui, ok? Tá bom. Então, deu esse salto. 4s1, 3d5. Essa é a exceção. Aqui era para ser 4s2, 3d4. Virou 4s1, 3d5. Beleza? Aqui o de baixo, mesma coisa. Ó, teve outro saltinho. Era para ser 4s2, 3d9. Então, quando termina com d5 e d9, para esses dois casos, eu vou fazer uma alteração. Tá? O subnível anterior, energético, vai ceder um elétron à frente, para o mais energético. Ok? O seu sucessor. Tá lá. Elétron. Beleza? Então, o cromo e o cobre são os dois exemplos mais cobrados, caso caia. Quando cai. Ok? Vamos para a transição interna. Regra. Vou até ler com vocês a regrinha. Olha só. Regra. Todos são da família 3. Isso não tem exceção. Tá? Como eu disse, na terceira família é coluna, né? Na terceira coluna, você pode contar lá embaixo, tem duas caixinhas, que quase sempre é como se fosse aqueles, né,
arquivos do computador que você clica naquela pastinha, e a hora que você clica numa pasta do lado, ela abre aquele monte de arquivo. Então aqui vai ser parecido, vai ter dois locaizinhos onde você clica e bum, abre uma série, pum, abre outra série. A de cima é dos lantanídeos, que começa com o lantânio, e a de baixo é dos actinídeos, porque começa com actínio, o elemento actínio, elemento lantânio, elemento actínio. Então tá, todos são da família 3, ou antigamente chamada de 3B, porque eles são transição. Transição é B. Estando no 6º período, quando pertencente à série dos lantanídeos, ou no 7º período, na 7ª linha da tabela periódica, quando pertencente aos actinídeos. Olha que simples, né? Que tranquilo. Todos esses caras, eles se localizam ali porque eles terminam com F. O subnível mais energético da distribuição, ou seja, aquele último que você distribui, termina com F alguma coisa, ok? F alguma coisa. Bom, vamos lá. Quais são as exceções? Os dois últimos de cada série, né? Os dois últimos de cada série. O lutécio e o laurêncio, né? O lutécio é um lantanídeo, é o último dos lantanídeos. Olha, dá até nome de filme isso, hein? É o último dos lantanídeos. Ele vai apresentar como subnível mais energético, o D de dado. E o actínio laurêncio, que é o último dos actínios, outro filme, A Missão, vai terminar com D de dado também. Ok? Gente, isso aqui é um rodapé danado, o Enem não vai cobrar isso. Mas eu tô passando, tô passando por aqui mesmo, já para trocar essa ideia com vocês. Não custa nada, né? Bom, vamos lá. Aqui o bicho pega. Distribuição eletrônica de íons. Já até larguei grifado. Olha só. Pessoal, quando se tratar de um ânion, você não precisa se preocupar, porque o ânion é uma espécie que ganhou elétrons. É um átomo, por exemplo, que ganhou elétrons. Eu tenho íons compostos, como, por exemplo, NO3-. Né? Eu tenho um nitrogênio e 3 oxigênios, e isso tudo tem uma carga negativa. Por quê? Ele tem um elétron a mais do que o total de prótons que ele apresenta. Mas não é essa a condição aqui. Aqui é distribuir a distribuição de íons monoatômicos. Vamos fazer a distribuição? Ó, o oxigênio. Se ele não tivesse uma carga, quantos elétrons ele teria? 8. Mas por que ele ficou menos 2? Porque além dos 8, ele ganhou 2 elétrons. Então de 8 ele foi para 9, 10. 10. É só você somar esse número com esse daqui, sem o sinal. Ok? Então dá 8 mais 2 elétrons, 10 elétrons. Então, esse é o total de elétrons que essa espécie possui. Então, esse é o total de elétrons que eu vou distribuir. O que acontece com a distribuição eletrônica quando eu adiciono elétron? Eu só jogo para o subnível da frente. Acabou. Vamos fazer? Olha que tranquilo. Usando o diagrama. Ó, 1s2, de 10 já foram 2. 2s2, 2p6, terminamos com 10. Tá vendo? Os 10 estão aqui bonitinho, não teve alteração, não teve nada. Agora, aqui o bicho pega, molecada. Aqui o negócio é louco. Saca só. Saca só. Quando eu tenho um cátion, ânion não tem BO. É só jogar para o da frente, não tem alteração. Agora, o cátion, tô passando para vocês o fino, tá? Aplicação direta. O cátion, você vai pensar assim, eu vou fazer a distribuição, olha só, zóio, olha como eu sou rápido, ó, vou cortar caminho. O cátion, se ele é ânion porque ele ganhou elétron, o cátion é porque perdeu. Então o que eu tenho? Eu tenho 26 elétrons originalmente. Como ele está mais 3, significa que ele perdeu 3 cargas negativas. Eu tenho 3 prótons sobrando ali sem os seus elétrons pareados, né? Alinhados em condição de carga, neutralizando esses 3. Então, se eu não tenho neutralizante, cada elétron que ele perde vai uma carga positiva sendo expressa aqui em cima. É como se fosse um expoente. Bom, vamos lá. Então, 26, vou agilizar, ó, vou ganhar tempo, Enem, né? Ganhar tempo, ó. 26 menos 3 dá 23. Eu distribuo os 23. Aí o examinador fala, até o ano que vem, querido. Até o ano que vem, perdeu. Não pode distribuir assim. Por quê? Você tirou de maneira indiscriminada os elétrons. Você tem que tirar os elétrons não de qualquer ordem, mas da camada mais externa. Quando você vai tirar a casca de uma cebola, você vai tirar de fora para dentro. O átomo é a mesma orientação. Mas olha, na distribuição eletrônica, ó,
nem sempre a maior camada é a mais energética. Energética não, mas a posição dela é mais externa. Ah, garotinho, garotinha, tem que ficar esperto. Então, Zóio, como resolver este pepino? Simples, olha só. Você vai distribuir como se você não tivesse, assim, preocupação com nada. Você vai distribuir os 26 elétrons. Olha só. OS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, deixa eu ver, deu 20, 10D6. 3D6. Agora é que vem a mágica. Agora eu sei que desse montante de elétrons distribuídos, eu posso tirar, sim, mas da camada mais externa, da maior camada. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a maior camada da distribuição? Essa é a camada 1, essa é a camada 2, essa é a camada 3... acorde praticamente. Essa é a camada 4. Então é dela que eu vou começar a retirar. Quantos elétrons eu tenho que tirar? Não é mais 3? 3 elétrons a menos. Então vamos lá? Aqui já tem 2. Então você some para essa camada inteira. Esse cátion não vai ter essa camada. Beleza? E aí, ainda falta mais um elétron. Ah, Zóia, agora eu não sei mais o que fazer, né? Porque de onde que eu vou tirar? Desse 3 ou desse 3? Galera, vocês vão tirar de onde está menos estável, ou seja, de onde está mais energético. Desse aqui. Desse último. Do 3D. Então, do 3D6, eu tiro um elétron, fica 3D5. Eu vou tirar o elétron daqui de cima. Ó. Então, você vai subtrair um daqui ainda. Ó. Daqui eu subtraí 2, foi a camada inteira embora. Daqui eu tirei mais um elétron, fica 3D5. Aí você reescreve, peito inflado, sentido de vitória mesmo. Acertei o exercício, porque agora não tem pegadinha, tá? Não tem piadinha. Vamos lá. 1S2, 2S2, meu 2 está parecendo um Z. 2P6, sem discriminação, hein? 2P6, 3S2, 3P6. Até aqui, ó, nada se alterou. Você pula o 4, porque você tirou lá fora. E vai para 3D5. Ok, 6 menos 1, 5. Firmão? Finalizamos distribuição eletrônica. Tomar cuidado com cátions, tá? Distribuição de cátions, você faz a distribuição como se não tirasse nem o elétron. O total de prótons que ele tem, você pega e distribui na forma de elétrons. E depois você tira sempre da camada mais externa, e em caso de empate da camada anterior, você tira da mais energética. É ok, beleza? Sossegado? Ó, e agora essa história de CERN do gás nobre. Pessoal, o que é um CERN? Ai, Zóia, um acelerador de partículas lá, né? Conheço? Não, galera, ó, CERN também é, né? Mas CERN é uma condição central, nuclear. Quando você pega uma árvore e corta, não faça isso, que já está acontecendo tanto, né? Olha o tamanho do impacto que isso pode gerar. Mas uma árvore tombada, que de repente a prefeitura teve que derrubar, dá uma olhada. Tem uma região dessa árvore que é até mais escura, principalmente em países de clima temperado. E ali eu chamo de cerne da madeira, é a parte mais dura do tronco, tá? É a parte mais central. Tal. A ideia aqui é a mesma, eu já até larguei distribuído. Eu vou calcular o cerne de um gás nobre, ou seja, eu vou substituir uma parte de uma distribuição de um elemento que não é gás nobre por um símbolo de um gás nobre. Como que eu faço isso, Zóia? Olha só, potássio tem 19 prótons. Se ele não é um cátion, porque ele só pode migrar para cátion, ânion é muito difícil, só numa condição bem artificial. Então, se ele não é íon, eu vou distribuir os 19. Distribuindo dá o quê? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Opa! O que eu faço? Se o vestibular pedir para você transformar no cerne de um gás nobre as distribuições propostas. Lógico que você vai ter uma tabela periódica para você consultar. Ok? Ninguém precisa decorar a tabela periódica. Mas vamos lá. Vocês vão contar. É só fazer o seguinte, ó. Terminou em 4S1, beleza? Pega a camada anterior, A4. É a 3. A 3, olha quantos elétrons ela tem. Só tem esses dois representantes aqui da camada 3, tá? Que pode ir até 3D, mas nessa distribuição só foi até 3P. Pega essa distribuiçãozinha aqui, soma os elétrons. 2 mais 6, 8. Quem tem 8 elétrons na camada de valência? É isso mesmo. Gases
nobres. Então você vai pegar daqui para trás e contar quantos elétrons tem ao todo. 2 mais 2, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18! Ah! Eu corro na tabela periódica, vejo qual é o gás nobre que tem 18 prótons e coloco o seu símbolo substituindo tudo isso daqui. É como se eu clicasse e recolhesse numa pastinha pequenininha. Essa pastinha é o argônio. Para esse exemplo, foi o argônio. Eu consultei lá na tabela periódica e deu argônio. Argônio 18. E aí, como é que eu complemento? Só colocar isso está errado, tá? Como é que você faz a distribuição eletrônica? Substituindo por um cerne de gás nobre, por um miolo, né? Ó, você pegou isso aqui e transformou num miolinho, né? Você vai colocar o miolo substituindo tudo isso, ao invés de colocar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, você coloca argônio 18. Ou simplesmente argônio, tá? E aí, você vai colocar o que restar e que não cabe no cerne. O que não cabe no cerne fica de fora. O que não cabe no miolinho fica de fora. Ok? Belezura? Bom, pessoal, vamos lá, vamos repassar. Ó, vimos a distribuição eletrônica, a aplicação, vimos tudo isso daqui, tá vendo? Um último detalhe que eu vou acertar com vocês. Nem sempre, pessoal, nem sempre a distribuição eletrônica energética, né, o subnível mais energético, é a camada de valência. Quando perguntarem qual é a camada de valência, vamos pegar os representativos, ó. Qual é a camada de valência do flúor? A camada de valência é a maior camada, é a camada por onde ele faz valências, ou seja, ligações. É a camada 2. Qual é a camada de valência do cálcio, dado que ele é Ca20? Você faz a distribuição, qual que é a maior delas? 4. Então a camada de valência dela é a 4. Qual é o subnível mais energético? Aí você pensa no último. Quando perguntar sobre o subnível mais energético, é só distribuir e pegar o último e falar, é esse daqui, sem o numerinho em cima. Se perguntar qual é a camada, maior camada, ou seja, a camada de valência, né, é a linha onde ele se encontra na tabela periódica. Belezeira? Então, ó, qual é a camada de valência do cromo? 4. Não é a mais energética, tá vendo? A mais energética é 3D. O subnível mais energético é 3D. Tá? O subnível mais energético. Não é a camada mais energética, é subnível. Quando se pergunta, pergunta do subnível. Mas a maior camada é a 4. Aqui, também é a 4. Aqui, no caso, a camada de valência desse cátion, aqui cátion ferro, é 3. Vale 3 essa camada aqui, ó. Maior distribuição delas. Você vai pegar a distribuição do cátion, não aquela que você corrigiu em cima, tá? Qual é a distribuição eletrônica desse ânion aqui? É essa. Qual é a maior camada? Camada 2. Perfeito? Deixa eu posicionar minhas armas educacionais aqui, os canetões, e já me despedir de vocês. Pessoal, muito obrigado. Vamos que vamos. Força, o Enem está sempre logo aí e toda a teoria é você na Federal. Um abraço.